Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel, bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube Caixa de Perséfone. Esse vídeo vai ser uma previsão para o mês de abril de 2022 para todo mundo que tem Sol, Lua e Ascendente no signo de Aquário, tá? Eu vou estar usando o tarô para fazer essa previsão. Esse é o Tarot of the Divine, as cartas que eu vou usar. Depois eu vou estar usando também o Moonology, tá? Qualquer tipo de recado a mais ou esclarecimento, tá? A primeira carta que caiu foi o julgamento. Depois, as de paus. Depois caiu a roda da fortuna. Eu adoro essa roda da fortuna nesse tarô. É bem diferente. Depois, a justiça. Nossa Senhora. Depois, 5 de espadas, mas daí caiu virado. 3 arcanos maiores até agora, vamos ver. Sete de ouros. Acho que caiu outro arcano maior. A torre. 7 de ouros virado. Acho que deu de tarô. O julgamento, aqui. A roda da fortuna, a justiça e a torre de arcanos maiores. Os arcanos maiores são as cartas com significado mais simbólico, complicado, pesado do tarô, né? E aí, de arcanos menores, deixa eu ver aqui, as de paus, 5 de espadas, as de paus, 5 de espadas, 7 de ouros, daí também virado. Vai ser um mês, assim... Como é que eu posso dizer? É importante, mas aí é importante dentro de coisas que já estão acontecendo, porque a roda da fortuna, ele representa um momento de sensação de mudança muito grande, né? Ele anuncia essa questão da mudança muito grande. E é interessante porque vocês saíram tanto com a roda da fortuna quanto com a torre, tá? Tecnicamente, por exemplo, em termos de estudo de tarô, eu costumo ensinar que a carta da torre acontece quando nós não conseguimos fazer a mudança já anunciada pela roda da fortuna. Como essas duas cartas foram as primeiras, o julgamento e a roda da fortuna, a mudança que vocês precisam na vida de vocês, aquarianes, não é uma mudança, não é uma novidade, por exemplo, não é uma coisa que vocês já não estejam pensando sobre. Eu acho que vocês, inclusive, provavelmente são muito conscientes daquilo que precisa ser mudado, tá? O problema daí, especialmente da carta do julgamento, né? A carta do julgamento no tarô, nos arcanos maiores, ele vem depois da carta do sol. A carta do sol, ele é o princípio da consciência, né? Porque a carta do sol ilumina tudo que tá para fora de nós. Em termos práticos, isso significa que nós conseguimos enxergar tudo, que aí a gente vê tudo com clareza. Tecnicamente, daí isso também está relacionado com o fato de que daí é um momento da nossa vida que a gente consegue perceber todas as mentiras, todos os enganos, sabe? É um momento, assim, de plena consciência. O problema daí da questão da carta do sol é que tecnicamente também, no mundo que a gente vive hoje, a gente meio que vive um primado da consciência, né? No sentido de que muita gente acredita que basta você saber quais são os seus problemas, basta você saber que você precisa de algum tipo de mudança, que daí a mudança começa a efetivamente acontecer, sabe? Ou que tem muito também no meio das místicas
essa ideia de que você mentalizando as coisas acontecem, né? Dentro da experiência da carta do julgamento, como experiência prática, a gente percebe finalmente que pensar sobre as coisas e ser consciente das coisas, especialmente dos problemas e das coisas que a gente precisa mudar, só transforma a nossa vivência e a nossa experiência numa coisa meio porre, meio chata, porque ser consciente de que a gente precisa mudar não é efetivamente mudar. Ser consciente, por exemplo, e aí também ter esse momento, entre aspas, né, de atração de mudanças, né? Por exemplo, na prática, você pode até estar vivendo, assim, oportunidades para você fazer as coisas diferente acontecem, né? E aí você acha que você tá fazendo diferente, mas de repente você acaba vendo na prática que você tá caindo exatamente no mesmo lugar, enfrentando exatamente os mesmos problemas. A carta do julgamento em termos simbólicos, ele fala de um momento que a gente tá pronto para escutar a nossa intuição e aí de verdade fazer alguma coisa. Na prática, ele pode estar simbolizando a repetição de algum problema ou de algum padrão que a gente não está conseguindo romper, porque a nossa intuição está falando para a gente fazer alguma coisa que nos dá medo, que nos angustia ou que ativa algum tipo de insegurança nossa. Não é uma vivência legal a carta do julgamento, assim como também não é uma vivência legal a carta da roda da fortuna. Porque a roda da fortuna, ela anuncia uma mudança que a gente sente muito forte, mas tudo à nossa volta permanece igual, sabe? Tipo, nada efetivamente muda. E aí é muito mais uma sensação angustiante, né? De que vai acontecer alguma coisa, mas não acontece nada na prática, né? Ou seja, daí como tem essas duas vibrações já no início do mês de vocês, aquarianes, isso pode estar falando sobre uma situação que é mais ou menos assim. Por isso que eu comecei falando o vídeo que a mudança que vocês precisam, ou algum tipo de mudança assim mais efetiva, vocês já sabem, não tem nenhuma novidade assim acontecendo em termos de necessidade de mudar alguma coisa, tá? Ao mesmo tempo que daí saber que se precisa mudar é uma coisa, estar mudando efetivamente é outra, completamente diferente. E aí eu acho que o primeiro momento desse mês é a conscientização de que infelizmente vocês não estão mudando tanto quanto vocês estavam antes pensando que estavam, tá? Com a carta da Torre, com a carta da Justiça, se não me engano, sobre a carta da Justiça, tá? Se não me engano, é a autora Rachel Pollack que fala no livro 78 Cartas de Sabedoria, uma coisa assim. Eu escrevo aqui nos comentários depois o livro que eu tô comentando. Se não me engano, a Rachel Pollack fala que a carta da Justiça, na realidade, é a conscientização da nossa responsabilidade com relação à situação que a gente tá vivendo. Que é bem diferente, assim, de umas interpretações, assim, mais comuns. Porque a carta da Justiça, tecnicamente, ela tá falando de um momento de racionalização, um momento de usar estratégia, um momento de pensar muito bem no que está fazendo, mas também preferindo, de certa forma, usar algum tipo de diplomacia para não ter que fazer brigas desnecessárias, por exemplo, né? A carta da Justiça, ela tem condições, por exemplo, de brigar com os outros, de passar por cima dos outros ou de enfrentar brigas, mas se a carta da Justiça não está enfrentando essas brigas, é muito mais por uma questão estratégica do que necessariamente até falta de vontade ou não ter força o suficiente para peitar alguma coisa, sabe? É muito mais assim, o aprendizado da frieza e da estratégia para conseguir alcançar um objetivo. Mas aí, essa autora, ela tá falando de uma outra perspectiva da justiça, que é justamente indo por esse caminho da racionalização, a pessoa tem consciência do que ela tá fazendo, das escolhas que ela tá fazendo, sabe?
Ao mesmo tempo que daí, tecnicamente daí, com a carta da torre, eu não acho que a carta da torre para vocês vai ser uma coisa assim muito problemática, porque já estava meio anunciado, tá? Então qualquer tipo de imprevisto que aconteça no mês de abril para vocês, aquarianes, ele vai ativar e ele vai mexer nessa questão da mudança que já tinha que ter acontecido. Então, por mais que seja um evento externo, porque a torre é uma coisa que acontece com a gente e não uma coisa que a gente faz, tá? Por mais que aconteça isso, ele vai mais ou menos mexer nessas coisas que vocês não conseguiram mudar até agora, e aí vocês vão ter que começar a enfrentar nesse mês, tá? Porque daí o seguinte, os arcanos menores, eles estão indicando tecnicamente daí, de certa forma, questões de relacionamento, no sentido de que vocês talvez estão abrindo mão demais daquilo que vocês querem fazer. No sentido de que talvez vocês estejam até num certo sentido sacrificando coisas que são muito importantes para vocês nesse momento, pelo entendimento de que vocês não podem fazer alguma coisa porque isso vai ser problemático para as outras pessoas. Por quê? As de paus, ele tá falando de um processo de criatividade. Ironicamente, esse as de paus, especificamente falando desse tarô, ele tá falando, é um pincel na realidade. Então, esse as de paus, ele tá muito mais relacionado a uma questão de contar a sua própria história do que necessariamente uma ideia mais clássica de as de paus, que seria apenas, assim, ter algum tipo de ideia, correr atrás de um sonho, sabe? Falar de uma criatividade mais pura, né? É mais ou menos assim, pessoal. É como se vocês estivessem agora no momento mais importante, que algumas coisas que estão acontecendo estão começando a, de fato, definir quem vocês são, sabe? E aí também definir, assim, coisas muito importantes para vocês que fazem parte da história particular de vocês. Então também tem um certo tipo de possibilidade de crescimento, de expansão, sabe? E aí também de entrar de verdade num novo capítulo da vida, tá? Porém, isso tá meio que bloqueado. O 7 de ouros representa algum tipo de possibilidade, inclusive material, tá? Material daí especificamente até em termos de talvez propostas de trabalho, inclusive, ou formas de trabalhar, ou até especialmente com quem trabalhar, né? Ele tá falando de, especialmente virado, ele tá falando que tem algum tipo de oportunidade que tá meio que bloqueada justamente em função de outras pessoas. O 7 de ouros virado normal, ele seria mais ou menos uma oportunidade de trabalho que chega para vocês e que a intuição de vocês sente que é muito positiva para vocês, mas isso vai incomodar alguém, isso vai trazer algum tipo de conflito com alguém, alguma pessoa próxima, vocês que acredita que é mais ou menos dona da vida de vocês, porque elas mais ou menos ajudaram vocês no passado. Esse conflito do 7 de ouros, quando ele tá virado normal, tecnicamente, para vocês, ele acaba se desenvolvendo de maneira positiva se vocês realmente conseguem escolher aquilo que é melhor para vocês, mesmo que isso vá irritar alguém, porque no final das contas é mais ou menos a escolha, ou vocês vão ficar sendo... E aí não é necessariamente uma questão assim de dominação bruta, ou de assédio, ou de qualquer coisa assim mais assim, sei lá, ruim na prática, sabe? A pessoa que se considera dona de você, ela não precisa ser uma pessoa muito ruim, sabe? Tecnicamente, essa pessoa que se acha dona um pouco das decisões que você toma é uma pessoa que tenta te dominar de maneira muito subjetiva, sabe? Do tipo, pô, tu vai meio que, num certo sentido, uma comparação razoavelmente ruim, mas é mais ou menos tipo aquela mãe que tenta, assim, dominar os filhos de uma forma, assim, fazendo chantagem emocional, sabe? Tipo, eu sempre cuidei de ti, meu querido, pô, e tu vai fazer faculdade lá na Pindamonhangaba. Por que tu quer ficar longe da sua mãe?
sabe? Mesmo que seja na Pindamonhangaba, a melhor universidade ou o melhor curso que você queira fazer seja dessa cidade. Ela vai fazer, assim, de uma maneira meio que subjetiva, do tipo, pô, tu vai me trair, sabe? Uma coisa meio assim, sabe? E aí, essa oportunidade, ela acaba sempre sendo muito positiva pra pessoa. Por isso que vocês têm que ter consciência de que mesmo desagradando alguém, tá? No final das contas, fazer essa decisão por vocês mesmos sempre é o melhor caminho, tá? O 5 de espadas virados significa que realmente a questão, assim, das pessoas que te cercam nesse momento, e não sei o que acontece, tem uma questão aí para vocês pensarem, mas talvez assim em termos de ambiente. Tem algum tipo de conflito que não é necessariamente declarado, tem algum tipo de problema, especialmente com relação ao futuro, especialmente com relação às responsabilidades, por exemplo, algum tipo de expectativa com relação ao futuro de vocês, que vocês sentem que tem no entorno de vocês, mas não é completamente declarado, sabe? Do tipo, tu tem que se dar bem na vida, tu tem que ganhar, tu tem que fazer dinheiro, tu tá fazendo esse curso e tu tem que começar a fazer dinheiro, porque no futuro tu vai ser o sustento do resto da família, então tu tem que pensar nisso, tu tem que cuidar dos teus irmãos, tu tem que cuidar das tuas irmãs, tu tem que cuidar da tua família, sabe? Esse tipo de expectativa e cobrança excessiva com relação ao seu futuro, tá? E aí o 5 de espadas, ele não é tipo uma briga formal, sabe? Isso não precisa ser uma cobrança o tempo todo, sabe? Uma coisa que é constante, é uma coisa que você sabe que existe e é uma responsabilidade que você sente. E aí isso também mais ou menos trava qualquer tipo de possibilidade, qualquer tipo de mudança, porque talvez... E aí é que tá. Não é que vocês queiram fugir da responsabilidade em si, mas tem alguma coisa da postura de vocês que também precisa mudar. Porque por mais que vocês sejam conscientes da responsabilidade, vocês não queiram efetivamente fugir disso, vocês ainda precisam se desenvolver de alguma forma, individualmente falando, até para conseguir mais ou menos abraçar essas responsabilidades de uma maneira mais saudável e melhor para vocês. Não é que vocês queiram realmente romper, por exemplo, com a família de vocês ou com qualquer pessoa que tá, de certa forma, cobrando vocês. Mas é que a mudança, especialmente a mudança da roda da fortuna, quando aparece, é interna. E o julgamento também, a cobrança que acontece é interna. Você sabe mais ou menos o que precisa mudar. E aí agora, por exemplo, mês de abril, eu acho que para vocês, aquarianes, vai ficar meio que assim uma panelinha de pressão em cima de vocês, tá? E aí provavelmente com o evento da torre acontece alguma coisa que força vocês a olharem isso de maneira mais constante. A tendência daí, se vocês conseguirem, por exemplo, fazer aquilo que de certa forma dá medo, por mais que essas cartas sejam dificultosas em termos de vivência prática, a tendência é que elas também te tragam muitos benefícios caso você consiga se mexer em nome daí de fazer mais aquilo que você quer, independente do que seja, tá? Agora eu vou tirar mais umas cartas do Moonology pra ver o que sai pra vocês, aquarianos. Acho que não vai cair, não. Virou lua crescente, que tá escrito assim, tenha fé nos seus sonhos, viu? Tem alguma coisa que vocês precisam fazer, que vocês querem muito fazer, que faz também parte do sonho, do crescimento também de vocês. Saiu o oposto complementar de vocês, signo de Leão, lua cheia em Leão. Não deixe o orgulho atrapalhar. Lua cheia em Leão acontece quando tem lua nova em Aquário, geralmente no mês de fevereiro. Então pode ser que essas coisas também que eu tô falando tenham um tempo longo de desenvolvimento, tá? Ou até, por exemplo, durante o mês, final de mês de julho,
metade de agosto desse ano, também alguma coisa importante com relação a essas questões aconteça, que daí é o período de Sol em Leão também. Mais uma lua crescente também. Pelas energias lunares aqui, como vocês têm 2 luas crescentes, tem alguma coisa que já tá se desenvolvendo e que tá pedindo para continuar se desenvolvendo. Então vocês não podem mais ou menos, não é mais o momento de continuar travancando algum tipo de desenvolvimento interno, ambição, possibilidade de trabalho, como vocês encaram a questão, sei lá, dos estudos, da autonomia financeira, da autonomia individual, daquilo que vocês são, daquilo que vocês estão fazendo. Tem alguma coisa que já tá crescendo e não é o momento de dar uma parada em função do medo do que pode acontecer com relação ao entorno de vocês, tá? Leão também dá mais ou menos uma ideia de que o problema provavelmente está muito mais ligado à família do que necessariamente cobranças vindas, assim, de pessoas aleatórias, sabe? Essa carta fala da questão de um certo tipo de orgulho, de daí talvez que pensar, por exemplo, assim, de que você pode esperar mais tempo, de que não tem problema você, mais ou menos, fazer aquilo que é esperado de você nesse momento, porque você ainda é jovem, alguma coisa assim. 2 luas crescentes também me dá uma certa tendência a pensar que a maioria das pessoas que vão me ver são jovens. Mas eu acho que é um pouco errado de pensar dessa forma, especialmente no sentido de que tem alguma coisa acontecendo agora, que é importante que se desenvolva agora, que é importante de continuar se desenvolvendo agora. E aí talvez vocês percam, não que perca necessariamente alguma coisa muito importante na vida de vocês, porque eu não acredito que a gente não tenha novas oportunidades na vida ao longo do tempo, tá? Mas isso pode ser... é complicado. Daí, quando a gente deixa uma oportunidade passar, e aí mais tarde a gente tem que correr atrás. Não que seja impossível, não que seja muito difícil, mas emocionalmente falando é complicado. Porque emocionalmente falando, tu tem que ter muita força daí pra correr atrás de um sonho quando você se acostuma a deixar muito tempo passar. Tá bom? Bom, aquarianes. Era esse o recado pro mês de vocês, pro mês de aquário de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que tenha feito sentido também na medida do possível. Se não fez, não tem problema, é só deixar passar, tá bom? Mas era isso, eu vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.